Eu nem acredito que isso aqui finalmente está começando. Bem-vindo ao vídeo de apresentação do Diálogos Pense e Proteste. Eu sou o Deco, eu sou um estudante universitário, cristão, brasileiro e apaixonado pela vida, pelo conhecimento. Esse é um canal para a gente poder compartilhar o que a gente tem aprendido, promover discussões saudáveis e começar a tentar entender a realidade de um ponto de vista lógico, racional, equilibrado, mas também sensível e politizado. E aqui a gente vai estar falando um pouco mais sobre o que vai se tratar esse canal. Se tudo der certo, eu imagino que esse canal vai começar sendo um canal sobre política e depois vai ser um canal sobre atualidades. Então, explicando melhor, quando eu tive a ideia de criar esse canal, a minha ideia inicial era fazer um canal sobre atualidades. Então, discutir as questões atuais de um ponto de vista cristão equilibrado. Acho que hoje a gente tem vivido um período muito particular no Brasil e no mundo, em que a fé cristã, tanto evangélicos quanto católicos, tem tido um papel cada vez mais importante e influente na sociedade. Só que no meio disso tudo, alguns limites entre a religião e a política, a fé e a ciência, a admiração e o fanatismo têm tido algumas dificuldades de encontrar os seus próprios limites, e a partir disso, muitos atritos têm sido gerados dentro da sociedade. E nisso, eu como uma pessoa que está exatamente no meio desse tiroteio, como estudante de administração pública e como cristão, tenho pensado sobre muitas coisas e decidi criar esse canal para compartilhar muito dessas reflexões e também das discussões que tenho feito com vários amigos dentro da faculdade, dentro da igreja. E esse vai ser um espaço para a gente poder estar compartilhando e discutindo juntos sobre essas coisas. Queria que esse fosse uma ferramenta para que pessoas religiosas pudessem estar analisando essas atualidades de um ponto de vista cristão equilibrado, e também para que pessoas não religiosas que têm interesse em conhecer um pouco de como um cristão enxerga essa situação possam estar conhecendo também esse outro lado. Só que antes da gente discutir sobre atualidades, existe um problema que acho que vem antes, que é uma questão de educação política. Acho que se você tem Twitter, se você está acompanhando o noticiário, você sabe que o debate político hoje ele é muito difícil. Grande parte dele é baseado em ofensas, em ameaças, em ataques, em uma grande discussão sobre o que é fake news, o que é verdade, o que é fato, o que não é. Eu acredito que boa parte disso vem de uma falta de uma educação política. Se a gente não tem uma educação política, se a gente não sabe muito bem o que é política, nem para que ela serve, fica difícil a gente ter um debate político qualificado. E aqui hoje eu vou deixar um spoiler que, embora eu acredite que a falta de educação política é um problema essencial para poder entender a realidade de hoje, eu não acho que seja o problema mais grave, mas vai ser um dos primeiros pontos para ser tratados nesse canal. Mas isso aí a gente vai deixar para um vídeo mais pra frente. E aí a gente tem um problema. A partir do momento que, para entender a atualidade, eu acredito que a gente precise ter uma base mais sólida sobre o que é política, o que é ideologia, o que é ciência, o que é fé, fica muito difícil de analisar a realidade brasileira de um ponto de vista cristão equilibrado, se a gente não tem muito desses conceitos trabalhados antes. Então eu pensei nesse canal meio que como um curso, que a gente vai estar trazendo alguns conceitos básicos para a gente poder entender a realidade, e depois, no futuro, a gente vai começar a discutir as questões atuais de verdade. Se você der uma olhada aqui no primeiro vídeo que a gente já tem no canal, ele tem um numerinho ali no começo, indicando que ele é o primeiro vídeo. Aí o segundo vídeo vai ter o número 2 e assim por diante. E a partir do momento que a gente vai avançando nos vídeos, eu acredito que a gente vai ganhando mais bagagem para poder entender a realidade e começar a tomar nossas posturas políticas de uma forma mais racional e equilibrada. Tanto de um ponto de vista mais técnico e acadêmico, mas também de um ponto de vista de valores. Essa é uma pergunta bem interessante. Ideologia é uma das discussões que mais aparecem hoje no cenário político, e eu entendo que ideologia é uma questão importante. Eu entendo que não existe neutralidade no campo político, você tem valores, você tem ideias, você está ali para discutir. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que não é a única questão essencial dentro da política. Eu entendo que o mundo político ele é muito mais complexo e muito mais diverso do que simplesmente um jogo de futebol entre esquerda e direita e as pessoas ali no centro que não sabem muito bem o que são. Só que eu entendo que hoje, se eu dizer pra você se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, isso não tem nenhum significado porque eu não sei o que o Brasil hoje entende como esquerda ou como direita. E acho que essa discussão só faz sentido se a gente partir de princípios comuns que a gente vai estar trabalhando em vídeos mais pra frente. Em que a gente vai estar discutindo sobre o que é esquerda, o que é direita, e aí eu vou poder me posicionar de uma forma mais equilibrada. E também com as minhas ressalvas. Por mais que essa questão ideológica tenha a sua importância, a política não é só isso.
Se a gente quer construir um Brasil melhor, um Brasil que tem mais de 200 milhões de habitantes, um Brasil que tem 48 milhões de crianças na escola básica, um Brasil extremamente diverso em questões socioeconômicas, em cultura, se a gente quer estar discutindo política de forma madura, envolve pesquisa, envolve estudo, envolve dados técnicos. E se a gente dizer que é só uma questão de ideologia, como fazer para o país melhorar, a gente está reduzindo um problema muito mais complexo para questões muito simples, como esquerda e direita. Embora eu não vou falar nesse momento se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita, eu queria deixar aqui bem claro alguns valores desse canal. E a gente vai estar definindo esses valores em todos os vídeos, em todos os temas. O primeiro ponto, eu sou completamente contra o fanatismo e a polarização. O que isso quer dizer? Eu sou completamente contra uma política de ofensa ao outro e uma política que não busca entender o próximo de maneira sincera. Eu acho que o fanatismo político, a idolatria política, é um dos fatores mais preocupantes hoje da nossa política atual. E aqui durante o canal eu vou estar constantemente atacando esses extremos. Segundo valor, eu sou completamente a favor do respeito. Ao mesmo tempo, eu entendo que respeito ele não é uma questão de simplesmente ouvir tudo e todos, sem criticar, sem se posicionar, sem questionar. O respeito ele é necessário, mas eu entendo que o respeito ele não é um sinônimo de uma tolerância sem limites ou de uma fidelidade sem críticas. Terceiro ponto, eu sou completamente contra um debate superficial. Eu volto a dizer, não tem como a gente discutir política no Twitter, não tem como você defender uma tese, você defender uma ideia em 400 caracteres. E eu desconfio de qualquer pessoa que tente falar que a política é fácil, que a política é só você fazer isso ou aquilo, que vai dar tudo certo. Não. O Brasil é complexo, o período político no Brasil e no mundo que a gente está vendo é complexo. Ele é fruto de um processo histórico que a gente deve entender para poder entender o cenário atual. A fé cristã também é bastante complexa. E se qualquer pessoa vier e te disser, em 5 passos você vai entender tudo sobre política, de verdade, desconfia dessa pessoa. E por isso que aqui nesse canal a gente primeiro vai estar trazendo tantos conceitos para só depois poder estar começando a discutir a realidade de verdade. E quarto e último ponto, e que para mim é o mais importante, eu sou cristão. Então, o que significa ser cristão? Por mais que eu entenda que esse seja o meu valor mais importante, eu só vou conseguir explicar o que significa isso de fato no decorrer dos vídeos. E é isso aí. Acho que esse é um geralzão do que você pode esperar desse canal. Esse é um espaço que a gente pode estar analisando a realidade a partir de uma cosmovisão equilibrada, de forma racional, de forma respeitosa, sem simplismos e sem generalizações tóxicas. E acho que sim, é uma jornada bastante complexa, que a gente precisa entender muita coisa antes de entender alguma coisa. Mas porque no final não existe resposta simples